Olá, começa agora mais um Conversas na Crise, Depois do Futuro, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do Universo Online, hoje entrevistando o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Para apresentar Ricardo Galvão, eu passo a palavra para o presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA, o professor Carlos Vogt, da Unicamp. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo. Ricardo Galvão é o titular do Instituto de Física da cidade de São Paulo, especialista em física de plasmas e fusão nuclear. É membro da Guia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Engenharia Elétrica da Cidade Estadual de Campinas, mestrado em Física de Plasmas aplicada pelo Massachusetts Institute of Technology e livre docente em Física Experimental pela Universidade de São Paulo. Foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas, o CBPF, presidente da Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. De 2016 a 2019, foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O professor Galvão recebeu diversos títulos e prêmios por contribuição à ciência, entre eles o Prêmio Nobel de Física do Centro Internacional de Física Teórica, na Itália, em 85, o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República, em 2002, e a Medalha Carneiro Felipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 2015. Em 2019, foi considerado pela revista Nature como uma das 10 personalidades mundiais mais importantes da ciência. Ricardo Galvão, bem-vindo. Muito bem. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Galvão. Para entrevistar o professor Ricardo Galvão, estão aqui Mônica Teixeira, jornalista, responsável pela área de comunicação do Instituto Butantan, e Vanderlei Preite Sobrinho, do UOL. Eu faço a primeira pergunta, professor, que é a seguinte. O senhor acredita que essa pandemia, de alguma maneira, terá impacto na questão das queimadas na Amazônia, uma das áreas que o INPE atua investigando? Os números que foram recentemente revelados indicam um crescimento dessas queimadas, né, nesses últimos meses da pandemia. Quer dizer, pandemia quer dizer menos fiscalização e mais queimada, ou isso tem a ver, vamos dizer assim, com a atitude geral do governo atual em relação à Amazônia? Essa pergunta, Carlos, Marcon, é muito importante e tem alguns aspectos para ver sobre ela. A primeira, já no final de maio desse ano, o INPE soltou uma nota técnica muito importante, mostrando a preocupação que havia se houvesse o pico do coronavírus, da contaminação do coronavírus na Amazônia, acontecesse com o pico das queimadas que nós estamos esperando agora. Porque nós sabemos que todos os anos a queimada traz muitas doenças respiratórias, pulmonares para a Amazônia, né? Com a coincidência dos dois picos, certamente o sistema de saúde de todo o norte do país iria colapsar. Felizmente, nós estamos vendo na Amazônia já um decréscimo no número de mortes do coronavírus, e o pico das queimadas não aconteceu ainda. Então, isso está indo na direção correta, né? Agora, certamente, com essa questão do coronavírus, as ações se tornam um pouco mais difíceis. Mas o governo, na minha opinião, está usando isso como desculpa, porque nós estamos com um problema seríssimo, inclusive de contaminação de índios Yanomami e outras comunidades indígenas,
devido aos mineradores ilegais que continuam agindo livremente lá, sem nenhuma ação do governo. E eles estão transmitindo muita doença para os índios, né? E além de um ponto que é importante, como o professor Carlos Nova gosta de dizer, a Amazônia, as florestas tropicais, tem uma quantidade enorme de vírus, né, que estão em equilíbrio ambiental, porque com a evolução ficou em equilíbrio. Com as queimadas, a possibilidade de nós termos novos vírus sendo liberados é muito preocupante. Mônica Teixeira. Aliás, só, Mônica, eu queria lembrar os espectadores que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo UOL, pelo Twitter, e podem fazer suas perguntas, elas serão encaminhadas a mim e eu faço ao professor Ricardo Galvão durante a nossa conversa. Por favor, Mônica. Professor Ricardo, eu queria fazer uma pergunta mais da pandemia mesmo. Como é que você está enfrentando a pandemia? Você está trancado? Você mora em São Paulo no momento? A Mônica, sempre que me entrevistou, Travou, pois é. Vamos lá. Professor Ricardo Galvão, a sua ligação aí com a internet deu um problema. Eu peço, se o senhor está nos escutando, não sei, senão a Thaís, que é da coordenação aí, entrar em contato com o professor Ricardo Galvão para restabelecer a conexão. Essa é uma dificuldade técnica nesse tipo de processo que a gente está enfrentando. Sem ela, nós não temos as respostas do professor Galvão. Pelo jeito, ele está em casa, tanto que a conexão tem lá os seus problemas e suas dificuldades. Temos algum horizonte aí da Thaís para retorno do professor Galvão? Tá, eu vou fazer uma ursada, como dizia antigamente, para a Mônica Teixeira. Mônica, você está cuidando da comunicação do Butantan, né? Em que pé está o processo de desenvolvimento da fábrica que vai produzir vacinas no Brasil para o coronavírus, já que o Butantan faz uma porção de outras vacinas? E aí ganhamos um tempo enquanto o professor Galvão não reaparece. Antes, enquanto ele não reaparece, eu posso contar ali de dentro do Butantan que a instituição está muito voltada e muito dedicada, vamos dizer assim, aos temas de saúde pública envolvidos com a pandemia em todos os seus pedaços, vamos dizer assim. Então, tanto na questão de saber qual é a situação da epidemia no estado de São Paulo, porque a testagem do SUS em São Paulo está sob a coordenação do professor Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, quanto na parte, vamos dizer, de prevenção, que seria a vacina. Então, o que está acontecendo agora são os ensaios clínicos, que é uma fase que antecede a fabricação, porque primeiro, vamos dizer assim, nós vamos fazer mais ou menos ao mesmo tempo, e todo mundo está tendo essa ideia, né? Vamos fazer junto. Então, o junto ao mesmo tempo que testa a eficácia da vacina, já está começando o esforço de construir a fábrica. Então, já tem um prédio que fica designado para isso, e o Butantan está recolhendo doações, porque é ele quem vai arcar com a construção da fábrica. Por outro lado, os estudos clínicos estão bem no começo, começaram a semana passada, no dia 21, e vão envolver 9.000 profissionais de saúde. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, e está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o Butantan, antes da pandemia, já era um conjunto enorme de coisas a fazer. Agora, depois da pandemia, a gente, realmente, o Instituto tem um pé na saúde pública no estado de São Paulo. E tem uma tradição, um rastro atrás dele, que meio que dirige ele para esse lugar muito proeminente. O Butantan era proeminente antes da vacina, agora está muito mais proeminente. É um lugar muito interessante.
E quantos funcionários tem? O Instituto Butantan o Instituto Butantan é vinculado à Secretaria da Saúde e tem não muitos funcionários, eu não sei o número. A Fundação Butantan é a fundação de apoio ao Butantan. Então, no que o Butantan não consegue realizar, ele solicita a ajuda, o apoio da fundação. Então, vamos dizer assim, quem emprega mais no Butantan é a Fundação Butantan. No total, nós devemos ser umas 2.500 pessoas, mais ou menos. Quando as fábricas de vacina, a fábrica de vacina da gripe trabalha basicamente 7, 8 meses por ano. Então, quando está no auge da produção da vacina da gripe, nós chegamos lá em 2.500 ou mais. Entendi. Vamos ver se o professor Galvão deu sinal de vida. Nada ainda? Bom, continuaremos a falar sobre o Instituto Butantan. Podemos mudar de assunto também. Deixa eu perguntar uma coisa aí. Está me ouvindo agora? Aí, voltou. Ele voltou. Não, agora Está bem. A Mônica me cortou, hein? Então passa a pergunta para outra. Não fui eu, não. Não. Então, você não terminou a sua pergunta, não é isso, Mônica? A pergunta que eu ia fazer, eu queria saber se você mora na cidade de São Paulo ou em outro lugar. Então, eu estava dizendo, não sei quando cortaram, mas eu estou passando a quarentena num sítio que eu tenho em Paraibuna, eu e minha esposa. Muito bom. Então, mais de 3 meses lá. Na verdade, eu vim para São José dos Campos hoje para melhorar a conexão, mas parece que não funcionou muito bem. Mas lá eu gosto muito de andar de bicicleta, ando pelas estradas rurais, e eu sou apicultor também. Então, tem abelhas, então, além de preparar aulas, muito bem. Ensino à distância, eu levo picadas de abelha para poder sobreviver às críticas do governo. Escuta, professor, e você... Diga, Mônica. Pode falar. Tudo bem. Não, eu faço depois. Vanderlei, por favor. Vamos lá. Prazer, professor, falar com o senhor. Um pouquinho rapidamente sobre a pandemia. Falou, inclusive, a possibilidade de queimar na Amazônia, coincidir com o pico naquela região. Mas a gente ouve muita gente dizendo o seguinte, olha, essa pandemia tem seu lado positivo, que é a história de que os hábitos consumistas vai começar a priorizar o meio ambiente e tal. O senhor acha uma análise real? É meio poliana. O que o senhor acha que vai acontecer com o futuro? Bom, Vanderlei, essa é uma pergunta que, inclusive, muitas pessoas têm me feito, né? Primeiro, é claro que a ocorrência dessa pandemia fez praticamente todo mundo pensar com mais seriedade, né, sobre o futuro da humanidade e sobre os nossos relacionamentos, né? Eu acho que deu uma dimensão bem clara de como nós estamos interligados e como nós dependemos de as ações corretas na questão do futuro, né? Mas isso, com relação à Amazônia, de uma certa forma, já vinha ocorrendo. Com relação às queimadas na Amazônia. Eu, quando estou em São Paulo, o tempo todo em São Paulo, quando estou dando aula, sou parado, ainda sou parado quase todo dia quando estava vindo no metrô, e as pessoas comentam sobre isso, são despertadas. O que trouxe a pandemia melhor foi a importância da ciência. Eu acho que a sociedade agora está mais consciente da importância da ciência, né? Porque o que acontece, em geral, as pessoas leigas que não têm conhecimento da ciência imaginam um cientista como nas historinhas lá do Pato Donald, como o professor Pardal, né? Aquele que, quando se tem um problema, se traz o problema a ele e resolve, né? Eles não entendem que o problema só é resolvido por cientistas, porque são cientistas que passam a vida toda estudando e fazendo pesquisa básica e têm o conhecimento necessário para desenvolver as soluções quando elas vêm. Quer dizer, as soluções não são encontradas de uma hora para outra depois de aparecer o problema.
Elas são encontradas porque são colocadas, como no Instituto Butantan, por pessoas que já têm um preparo científico básico para aquilo. E claro que, olhando para o futuro, e com essa... Aliás, quando eu fui exonerado, logo depois da discussão que eu tive na Globo News com o ministro Ricardo Salles, eu disse claramente, essa coisa que também o Marcelo Brito disse, vai ter um impacto muito grande econômico no país. Então, essa pressão econômica que nós estamos vendo agora já era prevista há muito tempo, né? As pessoas não escutavam. Agora estão escutando. E na questão da preservação da Amazônia e da minorar os efeitos do aquecimento global para o país, nós vamos precisar totalmente da ciência. Não há desenvolvimento sustentável na Amazônia sem uma base científica sólida, isso não é a menor dúvida. Carlos Vogt, sua pergunta. Bom, Ricardo, nós, de um modo, temos convivido com o anúncio de um desastre ambiental global e no Brasil, particularmente, esse vem sendo anunciado e vendo, eu diria, até mesmo implementado por decisões e pela falta de políticas públicas com os objetivos que deveriam. Você considera que esse tema da questão ambiental, do desastre, mais ou menos, vai se anunciando, isto tem um impacto de vista social, econômico, ponto de vista político, cultural, tão grande, ou maior, ou menor, do que o impacto da situação sanitária que o mundo está enfrentando e vivendo, e nós aqui no Brasil também, em virtude da pandemia? Essa é uma pergunta bastante interessante, Carlos, e vamos talvez responder separando em dois cenários distintos, né? É claro, vamos começar pela questão da pandemia. A pandemia é um problema imediato que está nos afetando a todos, né? Mas nós temos a esperança, não há por que não ter esperança, de que ela possa ser resolvida depois de nós termos uma vacina. Outras pandemias poderão vir, mas sempre teremos um problema de saúde complicado, né? Apesar de todos os erros que foram cometidos no caso do Brasil na política de enfrentamento dessa pandemia, e apesar de algumas críticas, às vezes nós mesmos fazemos, o Brasil tem um sistema de saúde como o SUS, por exemplo, foi importante, é importante para enfrentar a pandemia. Então nós temos meios para enfrentar e esperamos que, passado um tempo, nós tenhamos esses problemas nas nossas costas e vamos talvez partir para outro. A questão ambiental não, Carlos. Se a questão ambiental, ela não tem uma vacina agora. Se o governo não tomar as medidas, que seria o equivalente que nós fazemos na caso da pandemia, que foi isolamento social, se nós olharmos a questão ambiental, é realmente o monitoramento do desmatamento, monitoramento das queimadas, não só na Amazônia, como em todos os biomas brasileiros, né? E aí a situação é muito mais grave, porque enquanto na pandemia, se nós encontrarmos uma solução, em 2 a 3 anos talvez possamos retornar a uma atividade normal, uma vida normal, na questão do meio ambiente, se não fizermos o que devemos fazer, podemos chegar a um ponto de não retorno. Eu acho que vários de vocês viram algumas apresentações do professor Carlos Nobre, também do professor Paulo Artacho, que se a Amazônia for desmatada mais que 25% a 30%,
a tendência a se tornar uma savana é irreversível. Então, aí vai afetar todo o regime de águas para o resto do Brasil, o problema de aquecimento do gás carbônico, o problema da biodiversidade, vai afetar a nossa agricultura. Então, esse é um cenário com uma escala de tempo muito distinta da escala de tempo da pandemia. E aí, realmente, para esse problema de desmatamento e queimadas e preservação do meio ambiente, as ações têm que ser contínuas, com um controle muito forte da sociedade. Vou fazer a pergunta de Bruno Carvalho e de JRS, que mandaram pelo YouTube. O Bruno pergunta como é que o senhor vê o desmonte do INPE e as consequências para a credibilidade dos dados divulgados, e o JRS quer saber como a pandemia impactou as ações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, a primeira pergunta, né? Eu não vou colocar como um desmonte, como, por exemplo, aconteceu no desmonte do IBAMA, né? Aliás, ontem teve uma videoconferência muito interessante, promovida pelo Sindicato de Ciências e Tecnologia de São José dos Campos, com especialistas do IBAMA e do INPE, porque o INPE sempre teve uma colaboração muito forte com o IBAMA, o INPE fornecendo os dados de desmatamento e o IBAMA agindo, né, sobre esses dados. No caso do INPE, o que tem acontecendo é uma reestruturação que não está sendo aceita pelos próprios servidores, pelos próprios pesquisadores, e num momento muito difícil, no momento em que a instituição está passando por uma troca de diretoria. O que vai acontecer no futuro é muito preocupante. Isso que é o medo que os servidores têm. É dito que é só uma reestruturação, uma mudança de regimento, mas não está claro qual vai ser o futuro disso. Isso realmente pode ser muito preocupante, em particular se os serviços de monitoramento do INPE e também a sua atividade no desenvolvimento de satélites for tirado de sua égide e ser passada para outro organismo, em particular organismos militares. Isso é muito preocupante. Agora, no caso do coronavírus, os trabalhos não têm sido muito afetados. Os pesquisadores, a maior parte está em quarentena, mas são pesquisadores que trabalham com dados que vêm de satélites, então tem um sistema computacional extremamente bem desenvolvido, e, de fato, desde que eu saí até agora, os dados de desmatamento têm sido providos com continuidade e com exatidão. Então, sob esse ponto de vista, mesmo o diretor que me substituiu não pode ser acusado de não ter agido como deveria ter agido. Mônica Teixeira. Então, eu queria perguntar o seguinte: qual é o grau de compromisso que é possível fazer com os agricultores e pecuaristas brasileiros, de tal forma a evitar que a Amazônia chegue nesse dito ponto de não retorno, esse 25% a 30% de desmatamento? São os agricultores os principais interlocutores para isso? Se a gente fosse fazer uma trégua, o armistício da Amazônia, os pecuaristas teriam que estar sentados, os ambientalistas também teriam que estar sentados. E qual seria o acordo que os ambientalistas, ou vocês que se preocupam com a Amazônia, da forma como vocês se preocupam, o que vocês aceitariam? Bom, Mônica, vamos começar a resposta a essa pergunta, uma pergunta importante, é bom para esclarecer. Não vamos colocar todos os ruralistas num balaio só. Né? Vamos falar do agronegócio como um todo. Né? O Brasil tem um agronegócio moderno muito bem desenvolvido. Sabe? Então, por exemplo, nós sabemos que a produção de soja quase que quintuplicou, ainda com a moratória da soja, ou seja, sem invadir áreas desmatadas na Amazônia. Então, tem um meio agroindustrial bem desenvolvido e que, para eles, é importante, sim, a preservação da Amazônia, inclusive para enfrentar a competição externa. Né? Inclusive, naquele debate que eu tive com o ministro Ricardo Salles, que estava
também o Marcelo Brito, presidente da Associação do Agronegócio, ele disse claramente, depois do debate, o Ricardo Salles, que o governo tinha que mudar o discurso, senão ia afetar fortemente o agronegócio, né? As exportações. Agora tem realmente os agricultores, vamos botar não só pecuaristas, mas agricultores em geral, que não são bem desenvolvidos e que têm aquela a ideia de sempre ocupar mais terra. Na verdade, Mônica, essa ocupação de terra na Amazônia, que não se esqueçam, o desmatamento da ordem de 30%, um pouco mais, é em terra pública, né? Entra em terra pública, é simplesmente para grilagem de terra, né? Isso foi motivado pela ideia que teve do governo militar. Na época do governo militar, quando eles tinham aquele medo enorme de ocupação da Amazônia por forças estrangeiras, em particular americanas, eles começaram, então, a ocupar a Amazônia usando um sistema predatório. Eu não sei se vocês se lembram, eles diziam que a penetração da Amazônia seguiria a pata do boi. Isso foi implementado. E o próprio Delfim Neto tem uma declaração dele, que outro dia eu li, novamente recordei, que me magoou na época, quando eu era jovem, ainda escutei, que para ocupar a Amazônia, a maneira é transformar a Amazônia num faroeste e que o xerife seria mandado mais tarde. Certo? O xerife nunca foi enviado. Certo? Então, se nós fôssemos fazer uma reunião, sentarmos a uma mesa para discutir isso, temos que, claro, colocar as pessoas que moram na Amazônia, que vivem lá, e isso o Ricardo Salles tem razão, tem da ordem de 30 milhões de pessoas que eles têm que ver uma viabilidade econômica para as suas vidas. Temos que colocar o pessoal do agronegócio e não podemos esquecer de colocar os industriais que desenvolvem técnica sustentável de exploração econômica da Amazônia, explorando a sua biodiversidade. Eu não gosto de fazer propaganda, mas um exemplo claro é a Natura, por exemplo. Né? Então, isso pode ser feito. Pode falar. Então, mas eu só queria ir lá na questão. O que é necessário? Então, vou mudar a pergunta. Não é o que é aceitável, o que seria aceitável numa solução de desenvolvimento terra. É o que é o necessário que o agronegócio brasileiro faça para que ele, vamos dizer, seja uma espécie de liderança nesse processo aí. Ou o agronegócio não pode liderar o desenvolvimento econômico da Amazônia de jeito nenhum? Olha, o desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia, Mônica, tem que primeiro ser baseado numa política pública correta, com bastante controle do governo. É claro que tem que ter o meio empresarial tem que entrar, mas eu não acredito em controle se fosse simplesmente baseado em ideias capitalistas, em particular, ideias capitalistas predatórias. Então, tem que ter o controle do governo, isso na dúvida em políticas públicas. Como já houveram outras formuladas, tem vários livros de desenvolvimento sustentável da Amazônia, o primeiro, de 2008, feito ainda sobre a Marina Silva. Então, agora, o que o agronegócio tem que fazer é deixar de defender as explorações predatórias e antieconômicas da Amazônia. Então, dá um exemplo. Uma plantação de açaí, a exploração do açaí, rende 10 vezes mais do que a soja plantada na Amazônia, e muito mais do que a pecuária. Certo? E agora, recentemente, no final do ano passado, o ministro Salles e a ministra da Agricultura, eles revogaram o decreto que proibia a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Nós temos estudos científicos muito bem feitos, entre eles pelo diretor do ICB aí na USP, que mostram que é antieconômico fazer isso. Mas por que eles estimulam? Para a penetração, para a ocupação da terra, para a grilagem da terra. Então, não é só uma questão, na Amazônia, não é só uma questão de explorar uma agricultura, uma pecuária econômica e sustentável. Muito do que se faz lá é para a posse de terra. Certo? Muito é motivado pela posse de terra. Muito bem. Vanderlei. Professor, o que o senhor vem achando do trabalho das Forças Armadas na Amazônia? Eles estão lá desde maio, né? E o desmatamento ele é recorde desde
de que eles assumiram esse trabalho em maio. O que o senhor vem achando desse trabalho? Afinal de contas, o governo defende esse trabalho das Forças Armadas justamente para ajudar o IBAMA a cuidar e evitar os desmatamentos, né? Essa pergunta é muito importante, Vanderlei. Então, vamos qualificá-la, vamos especificá-la corretamente para que a resposta não seja genérica. Primeiro, tradicionalmente, o trabalho das Forças Armadas na Amazônia é exemplar e muito útil. Não vamos falar das queimadas. Quem viaja à Amazônia, aliás, eu mesmo, eu servi na Marinha e cada vez que eu vou na Amazônia eu sinto orgulho da Marinha quando vejo os navios prestando os serviços que fazem, né? Fui em alguns lugares da Amazônia que, se eles não tiverem apoio da Marinha, eles não têm médico. Se não tiver apoio das Forças Armadas, não tem transporte aéreo, e do Exército não tem controle de fronteiras e apoio. Então, eu não vou criticar as Forças Armadas em geral. O problema está no apoio, que eu acho que é isso, que é o endereçamento de tua questão, o apoio à questão de controle de desmatamento e queimadas, certo? A ação dos fiscais do IBAMA e do ICMBio na Amazônia, todas as ações, órgãos fiscalizatórios, eles precisam de apoio policial ou das Forças Armadas, porque a luta é bastante forte, em alguns lugares são muito perigosos, né? Agora, o que o governo fez de errado, mais recentemente, né, foi eu lembro, não lembro se foi Ação Verde o nome que deram, foi colocar as Forças Armadas atuando na Amazônia com controle da ação. Isso está completamente errado, certo? Quem tem que ter controle da ação são os fiscais do IBAMA, o IBAMA tem que ser fortalecido, o ICMBio e todos os outros têm que ser fortalecidos. E as Forças Armadas podem dar apoio, em particular, um apoio que é muito importante das Forças Armadas, é o apoio logístico, transporte, etc. Mas tem que estar sob o comando dos funcionários civis, que eles que são os especialistas nisso. Colocar as Forças Armadas para ir combater desmatadores ou quem está queimando a floresta é a mesma coisa que colocar as Forças Armadas no Rio de Janeiro para fazer o trabalho da Polícia Militar. Vão dar um tiro para tudo quanto é lado, mas não sabem fazer realmente o trabalho de policiamento porque não foram treinados para isso. Então, necessitamos sim das Forças Armadas, mas sob o comando dos fiscais que realmente sabem atuar na Amazônia. Muito bem. Carlos Vogt, sua pergunta. Então, Ricardo, há algum tempo atrás, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, naquela célebre e talvez a palavra mais nada seja famigerada, que veio a público, mencionou o uso da situação criada pela pandemia, a atenção requerida pela pandemia, para aproveitar, então, a situação e passar a boiada, a expressão que foi utilizada, então, pelo ministro. Você acha que a boiada está passando? Bom, essa é também uma pergunta importante, Carlos, que tem que ser explicada em maior detalhe, né? Primeiro, eu quero dizer, quando ele usou aquele termo passar a boiada, muita gente, muitos ministros, inclusive a Tereza Cristina, recentemente, da Agricultura, disse que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas pela conversa que eu tive com ele, também depois até daquele embate na Globo News, ele disse exatamente o que ele pensa. Exatamente o que ele pensa. Sabe? Ele tem uma percepção que o desenvolvimento econômico da região é ortogonal à preservação do meio ambiente. Ele tem uma posição já bastante firme, tem mostrado, anteriormente mostrava, que essa questão de preservação do meio ambiente não atrapalha o país, inclusive pelas ações que ele fez ao demitir fiscais do IBAMA, que confiscaram material, equipamento de desmatadores da Amazônia. Então, acho que ele fez exatamente o que ele disse que pensa que deveria ter feito. Mas tivemos uma mudança mais recente, até
deixou um pouco esperançoso, quando o Conselho da Amazônia foi criado, foi tirado da soberania do Ricardo Salles e passado a direção para o general Mourão, que me parece uma pessoa um pouco mais sensata, de maior diálogo, né? Se bem que nenhuma ação efetiva tenha sido feita até agora, sabe? Essa semana, eu acho que essa semana ainda, o ministro Ricardo Salles deu uma declaração de ações do IBAMA, de ações do Ministério do Meio Ambiente para controlar incêndio na Amazônia, etc., né? E eu espero que ele vá fazer o que ele está fazendo, né? Eu não vou criticá-lo pelo que ele não fez, mas ele parece que está mudando o discurso, né? Mas eu tenho várias palestras que eu dado, eu tenho aquela citação italiana que eu gosto muito, tra il dire e o fare c'è di mezzo il mare, né? Então tem um mar no meio entre fazer e dizer, né? Então vamos ver o que ele vai fazer, né? Tem alguma esperança que talvez possa melhorar, porque a pressão econômica é enorme. Nós tivemos agora representante dos bancos, pessoal de fora, e não é possível que ele seja tão ignorante que vá colocar o Brasil numa situação tão difícil, né? E eu espero também que os brasileiros comecem também a exercer mais fortemente, usar mais fortemente seu poder de compra para forçar essa questão de produção de uma forma sustentável, em particular com relação aos produtos da Amazônia. Mas se nós bobearmos, a boiada vai continuar passando, Carlos. Professor Galvão, eu queria entender o seguinte: normalmente decisões desse gênero têm consequências. Isso está muito claro agora, por exemplo, na reação de parceiros internacionais e dos próprios empresários brasileiros, de representantes de bancos, dizendo, olha, se não cuidar da Amazônia, nós vamos sair perdendo fortemente, os produtos brasileiros deixarão de ser comprados em outros países por represália e retaliação. Enfim, a reação foi imediata. A pergunta que eu faço é, a quem interessa, digamos, insistir nessa ideia de que, vamos dizer assim, os índices de desmatamento registrados pelo INPE não são verdadeiros e que há um exagero nisso e que, portanto, é preciso mexer no termômetro em vez de cuidar da febre? Essa é uma pergunta de $1 milhão, quase, Marcon. Às vezes eu penso sobre isso. Qual é a razão deles irem contra toda isso? Será que é extrema ignorância ou é interesse econômico escuso? Eu não sei exatamente como responder isso, né? Alguma coisa é movida por razões que talvez de ideologias, que eles criticam a ideologia do outro, mas ideologias baseadas no que os espanhóis gostam de falar, la soberba de la ignorância, né? São tão ignorantes que são soberbos, né? E se vocês se lembram, em 2018, o governo Bolsonaro tinha sido eleito, e quando foi nomeado Ernesto Araújo falou já contra o desmatamento, a preservação, controle do desmatamento, e contra o aquecimento global, porque ele disse que o aquecimento global era um complô marxista, não existia. Ele afirmou isso com todas as letras, né? O primeiro jornal que criticou isso no exterior já foi o The Guardian. O The Guardian fez toda uma matéria e dizendo claramente que com manifestações como essa, olha que o governo nem tinha tomado posse. A ação do Brasil, a respeitabilidade, vou colocar assim, do Brasil no mundo em questões ambientais, que era enorme, seria fortemente minada. Eu não sei por que eles continuaram com isso. Porque às vezes o presidente fala, não, eles fazem isso porque eles querem competir conosco, então estão dizendo que não produzimos corretamente, estão jogando má informação na imprensa, né? Ora, a competição econômica para vender produtos sempre existiu no mundo. Claro que sempre existiu. E vai existir, e vai continuar existindo. E aqueles que puderem denegrir a nossa maneira de produção, o vão fazer. Mas como respondemos? Como todos respondemos? Mostrando que não fazemos isso, mostrando que preservamos, e o Brasil fez isso durante muito tempo.
De 2004 a 2012, com a atuação da Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira e outras, o Brasil decresceu o desmatamento da Amazônia com um fator de 80%, mais de 80%. Isso foi considerado pela revista Nature um exemplo paradigmático na última década de controle de florestas tropicais. E isso só elevou a respeitabilidade do Brasil. O protagonismo do Brasil em questões ambientais vem desde o começo da década de 90, quando a reunião no Rio, e a atuação do professor José Goldenberg. Então, todo esse protagonismo, o governo está destruindo. Por quê? Por ignorância. Só pode ser razões de ignorância, não posso pensar em outra. Mônica Teixeira. Então, emendando aí, eu queria perguntar o seguinte, mas será que não é, então... Você disse que é possivelmente a razão pela qual o governo compactua com uma política que atrapalha uma certa classe de empresários brasileiros, não se encontra uma razão. Mas não haveria um simples interesse eleitoral? Por quê? Você falou aí. Você disse que o aquecimento, porque a mesma posição que diz nós podemos destruir a Amazônia, não tem importância de destruir a Amazônia, é aquela que diz não existe aquecimento global, ou é aquela que diz nós não vamos tomar vacina, que é parecida com aquela que diz a Terra é plana. Então, e veja, não somos todos os brasileiros que pensamos dessa forma que nós estamos conversando aqui a respeito da Amazônia. Bom, Mônica, teu diagnóstico está absolutamente correto, né? Eu tenho muitas pessoas que às vezes falam comigo, usam aquele mesmo argumento que o presidente usa, que os estrangeiros já desmataram o que desmataram, agora querem que nós desmatamos e progredir. Um argumento completamente absurdo, né? Mas continuo usando. Mas tem a questão eleitoreira, sim, certo? O presidente Bolsonaro certamente tem um grupo que mantém da ordem de 30%, e que pessoas que pensam nessa direção, né? Então, eu mencionei, então vou colocar aqui aberto a todos, já falei em outras entrevistas que eu dei, eu coloquei aqui naquela debate que eu tive com o ministro Ricardo Salles, Marcelo Brito participando, que o Marcelo Brito pediu para que eles mudassem, o governo mudasse o discurso, não ia afetar o agronegócio. Sabe qual foi a resposta do Ricardo Salles, que realmente me entristeceu como brasileiro na hora ali? Ele falando, o Marcelo Brito e a Renata Lopretti estavam presentes. Eu disse o seguinte: olha, Marcelo, você sabe que nós não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% dos madeireiros e mineradores ilegais da Amazônia. Olha a resposta que ele deu. Certo? Então, certamente o governo tem uma percepção que existe um núcleo sólido de apoiadores que tem esses pensamentos, né? Só para complementar esse negócio da terra plana. Eu estive no norte de Manaus, em Rio Preto da Eva, com a televisão holandesa. Nós fomos fazer uma matéria sobre, aliás, uma matéria muito interessante que tem na televisão holandesa, sobre o desmatamento no local. Fomos visitar um lugar lá, que era um senhor, não tinha, razoavelmente modesto e pobre, que estava desmatando, né? E quando eu fui apresentado a ele, me apresentaram como um cientista da USP, diretor do INPE, ele falou o seguinte: por que vocês ficam pesquisando essas coisas espaciais se nós sabemos que a Terra é plana, como diz o governo? Ele falou, como disse o presidente Bolsonaro, como diz o governo. A repórter holandesa, que falava português, escutou aquilo e se surpreendeu. E virou-se para mim e falou assim: olha, como é que ele diz isso? O ministro da Educação do Brasil, quando isso apareceu, não fez uma manifestação pública que isso não é verdade? Como pode um governo ir contra essas informações totalmente erradas científicas? Isso para mostrar o grau que nós temos de governo. Vanderlei. Professor, o senhor é um cientista de muito prestígio internacional, né? Foi o cientista do ano pela revista Nature. Como que os colegas lá no exterior conversam com o senhor? Como que eles avaliam esse tratamento pelo governo brasileiro
Eu não entendi a tua pergunta, foi cortada um pouquinho, Vanderlei. Responda, por favor. Repita, por favor. Vou repetir. É um cientista muito conhecido fora do Brasil, muito lá no exterior, eles avaliam o tratamento dado pelo governo brasileiro à ciência. É bastante terrível, Vanderlei. E só para dizer, em 2 de julho do ano passado, quando o general Heleno, numa entrevista para a BBC, disse que os dados do INPE eram manipulados, em um dia eu recebi mais de, eu acho que uns 12 telefonemas de colegas do exterior, certo? Que isso imediatamente foi divulgado, certo? Indignados, não por mim, na verdade, certo? Porque o INPE tem um prestígio enorme no exterior, mas enorme. O governo não tinha ideia de quem estava atacando, né? Em 2018, eu estive na China, no evento de comemoração de 30 anos de colaboração Brasil-China no desenvolvimento de satélites para sensoriamento remoto. Quem presidiu a sessão? A presidente da UNOSA, que é o órgão das Nações Unidas responsável pelo uso pacífico do espaço. Nações Unidas fez questão de mandar lá. Quem estava lá? O INPE, certo? O INPE representando. Então, quando ele atacou, muitos colegas, achei engraçado, um colega de Portugal que me telefonou do Instituto Superior Técnico, ele falou o seguinte: será que isso aí é verdade? O jornal não está errado? Quer dizer, é incrível. Eu fui escolhido pela Nature, eu vou te ser honesto, fiquei surpreso, porque não é que no ano passado eu tenha feito um trabalho científico que tivesse deslumbrado o mundo. Eu estava num evento na Universidade de Colômbia, de brasilianices, exatamente para estudar essa questão de meio ambiente, e quando veio o repórter da Nature falar comigo, eu pensei que ele ia fazer uma entrevista, falar sobre a Amazônia, e ele falou que se eu não me importava, que eles estavam pensando de me escolher como umas 10 personalidades do ano, né? Aí eu perguntei por quê. Ele falou, olha, porque essa questão de obscurantismo não é só do Brasil. Nós temos outros países que isso é muito forte, inclusive os Estados Unidos, né? Vocês sabem que o governo Trump, até o mês passado, tinha eliminado mais de 100 regras de controle ambiental. Então, existe em vários lugares, ele falou. Mas nós avaliamos, em nenhum lugar do mundo houve uma resposta tão contundente da academia como a do senhor. Por isso que nós achamos importante homenageá-lo para um exemplo, né? Então, o mundo, no meio científico, a preocupação é enorme. E quando o presidente Bolsonaro falou que os dados do INPE eram manipulados, não passou de um mês, um cientista alemão, eu acho que do Max Planck, publicou um trabalho espetacular, usando dados de satélites europeus, e que revisou todos os dados do INPE, de julho de 2018 a julho de 2019, mostrando que todos estavam corretos. Aquilo que o ministro Ricardo Salles disse que estava incorreto, mostrando que todos estavam incorretos. E depois, um cientista da NASA, professor da Universidade de Pensilvânia, publicou um trabalho imediatamente e falou que o ataque ao INPE, e a minha demissão eram inaceitáveis para a comunidade científica. Mas eu não acho que esse governo tenha tanta preocupação assim com a repercussão de seus atos na comunidade científica, mesmo internacional. Carlos Vogt. Um pouco na linha do que estamos conversando, e você você considera que as ações do governo são ações totalmente erráticas, ou têm elas um propósito vinculado a interesse, a ideologia, a própria ignorância, e manter, pelo sentimentalismo, pelo populismo, um objetivo que é efetivamente
mais, digamos, perigoso do que ele parece ser nos descontroles e nesse aspecto errático do comportamento. Bom, Carlos, aí essa também vai ser o meu diagnóstico, né? Não precisa de ser verdadeiro, mas pelo tempo que eu passei no governo, não foi muito, mas cerca de 7 meses, né? A primeira coisa que eu queria dizer, a minha impressão, é que o governo não é uniforme, certo? Existe um núcleo em torno do presidente que, como bem disseste, é meio errático e tem essa... houve aquele professor Olavo de Carvalho, coisas absurdas que não vale nem a pena estar mencionando aqui, né? Mas tem partes do governo que, na minha opinião, procuram fazer as coisas corretamente, certo? Só que, infelizmente, esse governo tem uma estrutura extremamente militarizada, né? Militarizada no sentido ruim, quer dizer. Então, vamos colocar o meu caso, por exemplo, né? O meu embate com o presidente Bolsonaro, que completou um ano, porque ocorreu no dia 19 de julho do ano passado, né? Antes de responder ao presidente Bolsonaro, daquela forma que eu respondi primeiro no Estadão, eu esperei 12 horas que o ministro de Ciência e Tecnologia me telefonasse. Porque em qualquer governo eu já tive, vocês mesmos disseram, já fui diretor do CBPF, já trabalhei no governo federal, trabalho na USP em cargos. Imagine, vamos nos colocar no ambiente que nós conhecemos bem, a USP e a Unicamp, né? Imagine que numa universidade, na USP ou na Unicamp, alguém fizesse uma declaração ultra forte que os resultados, por exemplo, como aconteceu em Ribeirão Preto, que os resultados de um medicamento estão errados, etc. Imediatamente a USP, o reitor, vai ter uma atuação, vai chamar a pessoa, vai conversar, vai interferir, não deixar largado como eu fui largado. E qual a razão que foi isso? Porque um ministro militar não vai contra o governo. A hierarquia militar, infelizmente, sobre esse aspecto, é congelante, certo? Ele não vai contra o governo. Não vimos nenhum deles falar contra o governo. Tá? Eu vou ser bem honesto, eu conheço, ele nunca conversou comigo, mas conheço o trabalho, o Almirante Bento, por exemplo. Duvido que o Almirante Bento concorde com tudo que o Bolsonaro fala, mas eu duvido. Ele tem muito mais conhecimento do que parece, certo? Mas não funciona. Então, o presidente Bolsonaro, com essa estrutura que armou, infelizmente prejudica todo o país. Mas não creio que isso seja um programa de governo bem estabelecido. É mais causado pela forma errática, leviana e sem conhecimento aprofundado que age o presidente Bolsonaro. Professor Ricardo Galvão, nesse momento o INPE está passando por o que seria um processo sucessório lá de escolha, de seleção do futuro dirigente. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona, porque não é, pelo que eu entendi, não é igual ao das universidades de votação e tampouco parece ser o modelo de muitas instituições em que é o governo quem determina de cima para baixo quem vai dirigir aquela instituição. Se eu entendi bem, tem uma comissão, uma coisa que faz uma intermediação. Que poder tem essa comissão e qual é a responsabilidade que o governo teria de escolher quem for indicado? Essa é uma pergunta muito interessante, muita gente tem me feito, Marcon, que é um processo bastante inteligente que foi instituído ainda no governo Fernando Henrique, para evitar que houvesse muita indicação política, muita influência política na indicação de diretores de suas unidades de pesquisa, né? Então, foi criado um comitê de busca. Esse comitê de busca funciona o seguinte: então, o governo, no caso, o Ministério de Ciência e Tecnologia, faz um comitê de 5 pessoas, 5 notáveis, né? E esse comitê de busca, que está no INPE agora, é de notáveis e muito reconhecidos, né? Só para você ter uma ideia, quando eu fui escolher diretor, era Helena Nader, Marco Antônio Halpe, o Bevilacqua, pessoas,
o brigadeiro Reginaldo Santos, e assim, pessoas de altíssimo nível, né? Então, esse comitê, ele não só seleciona candidatos, mas ele tem também uma atividade de busca, de procurar candidaturas que ele julga importantes. Então, uma vez tido todos os candidatos têm que apresentar um plano, o seu plano de gestão para a instituição, o seu currículo, e eles são entrevistados pelo comitê de busca. Feito isso, o comitê de busca, então, elege 3 nomes, que é enviado para o ministro, e o ministro escolhe um deles. Esse sistema tem funcionado muito bem no Ministério de Ciência e Tecnologia, tanto que foi instituído pelo governo Fernando Henrique, o Lula o preservou, a presidente Dilma, o presidente Temer, todos o preservaram, e mesmo o presidente Bolsonaro está preservando esse sistema, que é muito útil, porque, de uma certa forma, blinda as instituições de pesquisa de influência, de maior influência política. É claro que, ao chegar ao final, os 3 nomes, o ministro pode escolher um que esteja mais próximo do que interessa ao governo, né? Mas eu espero que esse processo agora seja conduzido e que as pessoas melhores qualificadas sejam escolhidas para a direção do INPE. Mônica Teixeira. Professor Galvão, eu vou continuar no assunto da Amazônia. Esse lugar que você está colocado, como é que você acha que poderá haver vamos dizer assim, um acordo a respeito da Amazônia, uma saída para a gente não ficar de tanto em tanto tempo lamentando o desmatamento da Amazônia, lamentando que a gente não consegue. Eu ouço as pessoas dizerem que a Amazônia, uma árvore vale mais em pé do que derrubada há muitos anos. Há muitos anos. E eu não vejo. Eu tenho uma ânsia por uma solução mais rápida, por alguma coisa que preserve a Amazônia efetivamente, que a gente comece agora, todo mundo tenha um compromisso a cumprir e a gente consiga. Isso é possível ou não? Ou seja, sim, nós vamos mesmo perder a Amazônia. Não. Isso é possível, Mônica, mas, outra vez, a resposta, nós temos que entender que a Amazônia é um problema extremamente complexo. E, como eu digo aos meus alunos, não há nada pior na solução de um problema complexo do que propor uma solução simplista. Né? Solução simples. Então, nós temos que avaliar e ver todos os detalhes sobre isso. Começar, e nisso o governo está correto, né? Começar sobre a questão de posse da terra. O arcabouço legal e a questão de posse da terra. Desde o governo militar, quando mandaram aquelas pessoas, lá na Amazônia, eles dizem, quando a pessoa vai e compra um pedaço de terra, não sabe que nível está comprando, de quantas escrituras tem abaixo dele. Então, a questão de posse de terra é extremamente importante e realmente tem que ser estudado. E isso é lento. Isso tem que ser feito, tem que ter uma participação. Aí entra uma participação muito grande do governo, não só do executivo, mas principalmente do legislativo. Isso tem que ser feito. E nós temos visto, uma das razões desse atraso todo, há muitos anos essa legislação da Amazônia tem mudado e terminou agora com essa proposta terrível, né, da lei da grilagem, né, que terras não sei de quando pudessem ser regularizadas. Então, esse é o problema básico que tem que ser solucionado. Né? O outro problema que é muito importante, isso pode ser feito rapidamente, Mônica, e nós temos bons exemplos nisso, né? É uma colaboração, parcerias públicas e privadas, e com participação também de institutos de pesquisa, desenvolvimento de polos localizados na Amazônia, tipo do polo de Manaus, mais voltados ao desenvolvimento sustentável, usando a biodiversidade com recursos para aplicações locais. Né? Existe uma grande quantidade de possibilidades, eu não vou listá-las todas, mas eu não sei se já viste uma que o próprio Carlos Gomes gosta de falar muito sobre o açaí. Né? O açaí, como eu disse, produz
rende 10 vezes mais do que a soja plantada no mesmo local. Só que todo o produto de açaí, quando nós viajamos para o exterior, Europa, etc., não é produzido na Amazônia. É produzido no Vale do Silício na Califórnia, que 2 surfistas americanos vieram aqui e viram a potencialidade do açaí, importam toda a semente e produzem lá e vêm. Por que isso não é feito na Amazônia? Por que investidores brasileiros não foram nessa direção? Por que o governo não estimulou? E isso tem uma gama imensa de possibilidades em vários lugares. Para isso, é importantíssimo, sim, a participação do empresariado. Mas um empresariado moderno, um empresariado culto, né? E que saiba usar os seus recursos para desenvolver parcerias e estimular o desenvolvimento sustentável local. Né? Como eu citei o Marcelo Brito, posso dar um exemplo sobre a Agropalma, que é a empresa dele. Né? A Agropalma exporta azeite de dendê, produz azeite de dendê, plantando as palmeiras só em área já em pastagem ou área já desmatada, área já degradada. Certo? Então, esses estímulos têm que ser feitos, Mônica. Mas, infelizmente, eu não vou culpar só o nosso governo, o nosso empresariado, em geral, é extremamente míope. Não só na questão da Amazônia, mas já conversamos sobre isso uma vez, sobre desenvolvimento industrial no próprio país. É extremamente míope. Eu espero que essa visão mude no futuro. Vanderlei. Professor, os órgãos científicos brasileiros, eles vêm se manifestando com o negacionismo do governo, né? Mas como o senhor avalia especificamente o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes? O senhor se decepciona? O senhor acha que ele vai ter emprego depois de acabar o governo? Bom, o final da pergunta eu não vou responder. Eu acho que ele sempre terá emprego, né? O ministro Marcos Pontes é uma pessoa bem formada, além de oficial da aeronáutica, engenheiro do ITA, né? E fez todo o treinamento de astronauta na NASA, que não é um treinamento nada desprezável, né? De altíssimo nível. Agora, ele não tem trânsito, ele não tinha trânsito na comunidade científica, ele nunca trabalhou como cientista. Ele, quando foi nomeado, ele trouxe uma grande esperança para a comunidade científica. E as suas primeiras atitudes foram na direção certa. Ele rapidamente estimulou uma comunicação com a comunidade científica, a própria Academia Brasileira, com a SBPC. Então, ele foi, na minha opinião, no caminho correto. Ele só demonstrou fraqueza quando vieram os embates. Ele não teve a posição forte que deveria de ter, certo? E, em muitos casos, ele diz que está atuando agora para reverter a questão dos cortes na ciência, mas não está fazendo a coisa correta. Porque, veja, o presidente do CNPq, um professor de altíssimo nível do ITA, desculpe, a questão de 4 meses atrás se demitiu. Certo? O próprio CNPq tem vários problemas. Então, eu vou, por exemplo, só para não fazer nada político, vou comparar a atitude dele com a atitude, por exemplo, do Gilberto Kassab, que nem é cientista. O Gilberto Kassab, quando era ministro, houve um corte imenso também para a ciência e tecnologia. Ele imediatamente chamou todos os diretores da unidade de pesquisa, conversamos com ele, ele foi ao governo, ele forçou, ele botou todo o seu prestígio político e reverteu isso. Sabe? Então, um problema que tem o ministro Marcos Pontes é que nenhum ministro, na verdade, nenhum governo, ele tem êxito se não tiver um apoio político muito forte. Às vezes eu prefiro um ministro que não seja especialista, mas que tenha entendimento, um diálogo bom com a sua área, mas e que tenha força política para atuar. Isso o ministro Marcos Pontes não tem. Carlos Vogt. Ainda falando de bois e boiadas, quem você acha que efetivamente ganha com o avanço da boiada? Os grileiros, com a posse das terras, o agronegócio, os criadores de gado, os frigoríficos? Quem é que ganha nesse processo?
Mais uma vez temos aí o Ricardo Galvão congelada a imagem dele. Vamos tentar aguardar se ele retorna. É a pergunta. Eu lembro que esse... pois é. Falou em frigorífico, congelou a imagem. Só lembrar que o Conversas na Crise acontece toda quarta-feira às 16 horas, horário do Brasil, e que as entrevistas ficam disponíveis depois no YouTube, no Facebook, do UOL, permitindo dessa maneira que quem não acompanhou possa assistir. Eu sei que isso não adianta falar exatamente para quem está assistindo, mas se quem está assistindo sabe de alguém que não viu as entrevistas, pode avisar para recorrer a essa possibilidade. Voltou, Galvão? Eu sou de volta. Vamos lá. Então, depois de congelado... Se eram os grileiros que tinham tomado, que ganhavam... Eu vou resumir. Grileiros, frigoríficos, produtores de gado, quem é que sai ganhando? Quem ganha com o avanço da boiada? Os grileiros, com a posse das terras, o agronegócio, os criadores de gado, os frigoríficos, enfim, quem ganha? Olha, colocando em termos gerais, Carlos, eu não posso, claro, dizer quem ganha mais ou menos. Em termos gerais, todos os ilegais ganham. Mas eu vou começar pelos mineradores ilegais. Não há a menor dúvida que o discurso do governo, e vocês se lembram, em agosto do ano passado, que o presidente Bolsonaro, ele acusou aquele área no Pará, ao sul de Itaituba, que teve o Dia do Fogo, queimou muito, que tinha sido fogo colocado por ONGs, né? Quem colocou aquele fogo todo, aquele incêndio, foram mineradores ilegais. Mais de 7 mil minas ilegais naquele triângulo que faz a 163, o vértice da 163 com o rio Tapajós. Então começa com os mineiros ilegais, e depois vai, certamente, a grilagem de terra, né? Os pecuaristas, Carlos, eles não ganham muito, porque a produtividade na Amazônia pecuária é muito baixa, né? Eles colocam gado lá para usar a pata do gado para ocupar a terra. Mas eu acho que quem ganha mais com isso tudo, infelizmente, como disse a Mônica, voltar a ela, é o ganho político de parte do governo que acha importante estimular esse grupo que o apoia. Eu acho que esses que estão ganhando mais. Muito bem. Última pergunta, então, Ricardo Galvão, que é a seguinte. Nessa pandemia, estão acontecendo duas coisas simultaneamente. De um lado, uma profusão de informações falsas, imprecisas, não científicas, sobre remédios milagrosos, procedimentos não lógicos nem racionais para enfrentar o coronavírus. E, do outro lado, uma valorização da ciência, da pesquisa, do trabalho demorado e difícil, né, que alguns ministros chegaram a chamar de balbúrdia, que acontece nas universidades. Nesse embate, quem é que sai ganhando, você acha, ao fim e ao cabo? O Brasil vai acreditar mais na ciência ou vai apostar mais na ignorância? Olha, Marcon, eu já tive algumas dúvidas sobre isso, porque, infelizmente, nos tempos modernos, né, a existência das mídias sociais favorece a informação muito superficial, né? Outro dia eu estava escutando no canal da Unicamp, e ele fala, na TV Cultura, ele mencionou que às vezes algumas respostas que eles dão nas mídias sociais as pessoas não acreditam, porque ciência às vezes é preciso de um pouco mais de profundidade para explicar, e a resposta que ele tem é assim, mas fulano de tal disse isso, eu prefiro escutar nele, né? Mas, no final, a ciência vai ganhar, o Marcon. Isso estou bastante convencido, porque nós temos vários exemplos na história do que aconteceu isso. Eu não sei se vocês conhecem a famosa história do biólogo soviético famosíssimo, Vavilov, que foi uma pessoa importantíssima, que viajou durante mais de 20 anos por todos os continentes do mundo e fez coleção de sementes, porque ele achava, principalmente cereais, sementes importantes para a alimentação
da população mundial, em particular da União Soviética, né? Mas tinha um pseudocientista soviético que era contra o trabalho dele. Olha que o Vavilov tinha, a coleção de semente dele chegou a mais de 200 mil, espalhada em 100 centros na União Soviética, e era a melhor do mundo. Na década de 30, a mais famosa do mundo todo. Mas esse cientista soviético era contra ele por razões ideológicas. Achava que a ciência era uma atividade burguesa que ia contra a reforma marxista. Bom, a opinião dele caiu nos ouvidos de Stalin, aí o Stalin gostou. Em conclusão, o Vavilov foi preso, sentenciado à morte. 2 anos depois, a sentença dele foi comutada para prisão perpétua, mas ele morreu em 2 anos de inanição na prisão. Não lhe deram comida. Isso aconteceu. O que nós vemos agora? Ninguém se lembra, e nem eu me lembro do nome agora desse cientista que foi contra ele. Mas do Vavilov todos lembram. A ciência soviética, mesmo contra aqueles que eram contra ela por dizer que era uma atividade burguesa, venceu. E venceu como se destacou no mundo todo, certo? E por quê? Porque a ciência é importante. É importante para o futuro sustentável da sociedade. E eu tenho a convicção, tenho a fé que isso vai continuar acontecendo. Ricardo Galvão, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço a Mônica Teixeira, ao Vanderlei Preit, ao Carlos Vogt, a você que nos acompanha, e convido para estar na próxima quarta-feira, às 4h, aqui em mais um Conversas na Crise Depois do Futuro. Uma ótima semana, até lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado. Tchau.